Graça e paz, tudo bem? Eu quero nessa manhã te convidar para vir junto comigo nessa reflexão das Escrituras Sagradas. O que eu quero aqui compartilhar está relacionado a um texto, que se encontra na primeira epístola do apóstolo João, tá? No capítulo 1, tá? Versículo 8 em diante. Tá? A temática, dessa reflexão é sobre o cristão e o pecado, algo extremamente importante, né? Algo que está muito claro nas escrituras, a posição das escrituras em relação a esse assunto. Então, eu queria te convidar para juntos refletirmos, né? E sermos agraciados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para podermos ser edificados e buscarmos uma vida mais centrada naquilo que é a vontade do Senhor. O texto sagrado diz assim, olha: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, aqui no versículo 8, né, ele já traz uma implicação, para a identidade do cristão. É rotulado que o cristão é uma pessoa que não comete pecado, o cristão ele é uma pessoa perfeita. Então se criou, né, essa ideia, e isso de repente acaba-se, né, tendo consequências na hora de julgar. As pessoas olham para o cristão, né, eles olham querendo ver no cristão uma perfeição que não existe, né, em pessoa alguma, exceto no Senhor Jesus. Assim também como muitos cristãos, eles acabam vestindo essa capa de uma santidade, de uma postura, como se eles fossem totalmente isentos do pecado, como se fossem seres superiores, que estivessem, né, acima do bem e do mal, que fossem pessoas totalmente blindadas contra o pecado. E o texto aqui escrito pelo apóstolo João, aquele que andou com Jesus, aquele que teve inspiração do Espírito Santo para escrever os textos sagrados, aquele que foi levantado como apóstolo, aquele que foi chamado para conduzir o rebanho de Cristo, instruir, né, os primeiros discípulos acerca das verdades do Evangelho. Ele que aqui já rompe, né, com essa ideia equivocada quando ele fala assim, olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então aqui a gente vê João mostrando qual que deve ser a identidade de um cristão. A identidade do cristão é uma pessoa que reconhece as suas falhas, reconhece que não é perfeito, que não pode se autodenominar como uma pessoa plenamente santa, no sentido de nós somos santos, né? João era santo, mas no sentido de ser totalmente isento do pecado. Não, ele fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha, dois problemas aqui. Dois problemas. Primeiro é o fato de se enganar. Então a pessoa... Hoje, né, a gente vê aí milhares de religiões, quantas religiões as pessoas estão, né, os adeptos de diversas religiões, achando que estão, né, no caminho certo, agradando a Deus, fazendo a vontade do Criador, e na verdade eles estão se enganando. E da mesma forma, o cristão que criou essa ideia de que ele está isento do pecado, que o pecado é para aquele que ainda não conhece a Cristo, mas isso não... Não, ele está se enganando e a verdade não está nele. Agora, no versículo 9, agora ele fala que, olha, se confessarmos o nosso pecado,
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma implicação aqui. Há aqui uma orientação que é necessário confessar o pecado. É necessário se purificar de toda injustiça. Mas isso só vai acontecer quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Quando ainda estamos no engano, né? Estamos privados da verdade, achando, né, que nós somos seres iluminados, superiores, nós não conseguimos, né, buscar essa purificação que vem com a confissão. Então diariamente, né, nós precisamos nos render ao Senhor, precisamos nos debruçar nas Escrituras, meditar na lei de Deus, para que essa palavra ela possa sondar os nossos corações, que essa palavra possa nos confrontar para o arrependimento, cada vez que eu vou lendo as Escrituras, eu vou aqui me aprofundando em Deus, eu vou vendo, né, o quão pecador eu sou, o quão longe eu estou ainda, né, de uma vida perfeita, de uma vida correta. Então, a palavra de Deus, né, o Espírito Santo, ele vai constantemente ministrando aos nossos corações, que nós temos as nossas falhas, e as nossas transgressões. E quando se fala em pecado, é muito comum as pessoas selecionarem, de repente, algumas coisas relacionadas à prostituição, à bebedice, ao vício, ao roubo. Então eles colocam alguns pecados que são evidentes, né, que a Bíblia também trata como pecados, né, e, na verdade, isentam as demais práticas que também são práticas pecaminosas, como, por exemplo, a soberba, a inveja, a ira injusta, né, a omissão em fazer o bem. Esse é um pecado que não tem como nós escaparmos, né? Quando a gente deixa de fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, quando a gente deixa de estender as mãos para, né, o próximo necessitado, aquele que precisa, nós estamos pecando por omissão. Quando podemos ajudar compartilhando o evangelho e ficamos presos a tantas coisas e não cumprimos, né, com essa ordenança dada pelo Senhor Jesus, nós estamos nos omitindo de fazer aquilo que é o bem. Então, a gente constantemente, se a gente for sair desses 3, 4 pecados que às vezes acabam sendo rotulados, a pessoa fala, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não tenho vício. Então a pessoa se acha, né, quando na verdade existem outros pecados que estão inseridos e que são tão danosos como esses pecados. Jesus, ele confrontou muito, né, os fariseus pela sua hipocrisia. Então, eles se achavam, né, superiores, e Cristo, né, o Senhor ali, confrontou um pecado sério na vida deles. Então, nós precisamos, né, olhar para o Senhor, olhar para as Escrituras, deixar que o Espírito Santo, né, possa confrontar o nosso coração, possa, né, nos revelar, nos mostrar, e que haja que, o versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Na sequência, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui, né, quando João está ensinando, né, através dessa carta, ele não está liberando a prática pecaminosa. Todos nós somos pecadores, então, já que eu sou pecador, eu vou pecar, né? Não, olha e fala aqui, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós precisamos reconhecer, né, os nossos pecados e confessarmos eles diante do Senhor. E isso vai,
né, fazendo com que cada vez mais nós venhamos a nos afastar do pecado e nos aproximar mais de uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor. Então, que através dessa reflexão, o Espírito de Deus possa trabalhar os nossos corações para que nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida, fazer, né, às vezes, hoje, o que é pecado, hoje se tornou uma prática normalizada, aquilo que as Escrituras claramente, né, trata como algo que transgride, né, a lei do Senhor. De repente, hoje, nessa relativização, né, ela se torna sujeita ao julgamento humano. Eu acho que isso o outro acha que não e aí cada um relativiza a prática pecaminosa, né, quando na verdade as Escrituras, ela é uma verdade eterna, né, ela não mudou aquilo que Deus, né, estabeleceu como algo que é danoso ao coração humano, né? Isso deve ser tratado em todas as gerações, em todo tempo, em todo momento, e que nós possamos, né, sermos levados pelo Espírito Santo para um tratamento, né? Nós temos um advogado, é Jesus Cristo. Eu sei que, infelizmente, a minha natureza, ela clama pelo pecado, mas eu sei, né, que há um advogado, e quando eu chego diante dele, o justo juiz, né, Cristo Jesus, né, o meu Salvador, o meu Senhor, ele me purifica de toda pecaminosidade. Deus abençoe, agradeço, e que essa manhã Deus possa trazer renovo aí ao teu coração.